Uma outra adipocitocina que nós temos é a angiotensina 2. Primeiramente, nós precisamos identificar uma coisa que é importante. A pressão arterial, ela precisa o tempo todo ser controlada. Então, nós temos mecanismos de controle da pressão arterial que atuam a todo instante, mecanismos rápidos, intermediários e lentos para controlar a pressão arterial. Lembre-se disso, a pressão o tempo todo precisa ser controlada, porque ela é muito alta, hipertensão arterial, risco de infarto, risco de AVC, inclusive nós já vimos que hipertensão arterial é a principal causa de levar ao infarto e o AVC, ou AVE, acidente vascular encefálico. Então, você precisa estar controlando a sua pressão arterial, e isso é mecanismo de controle autonômico, nós temos mecanismos que atuam nisso, mas também não pode ficar muito baixa. Então repare, muito alta pressão, hipertensão, danos para o organismo. Mas também não pode ficar muito baixa. Por quê? Porque senão diminui o fluxo de sangue para os tecidos. Então a todo momento nós temos mecanismos internos, intrínsecos, regulando essa pressão arterial para deixar em níveis de normalidade. Quando ela aumenta, ele traz para a normalidade. Quando ela diminui, ele traz para a normalidade. Os mecanismos rápidos de controle da pressão arterial, não é o foco aqui abordar sobre isso, nós vamos ter no futuro um curso sobre isso, diabetes e hipertensão, mas para você poder entender, nós temos os mecanismos rápidos de controle da pressão arterial, são os baroreceptores, os quimioreceptores e o mecanismo isquêmico do sistema nervoso central. Eles controlam a pressão arterial para poder manter dentro da normalidade. Mas vamos supor que a pressão arterial diminuiu, e os baroreceptores, que são os principais mecanismos de controle rápido da pressão arterial, não conseguiu levar a pressão para valores de normalidade. O que acontece? Agora entra mecanismos intermediários de controle da pressão arterial. E esse mecanismo é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Isso acontece em todos nós. De novo, presta bem atenção, se a sua pressão arterial diminuiu, abaixo de valores de normalidade, esse sistema, esse mecanismo atua para levar a pressão arterial a níveis novamente de normalidade. É preciso você poder entender essa resposta fisiológica para poder entender o que essa adipocitocina vai fazer de maléfica no organismo. Então, sua pressão arterial diminuiu. Rafael, diminuiu por quê? Por que diminuiu? Agora a intenção não é agora compreender o que pode ter levado a pressão arterial a reduzir, mas vamos supor que ela reduziu abaixo da normalidade. Então diminui o fluxo de sangue para diversos tecidos, inclusive para o rim. Essa parte verde aqui é o rim. Como a pressão arterial diminuiu, diminui o fluxo de sangue para o rim, diminui o aporte de oxigênio. O rim ele é inteligente. O que acontece? Como diminuiu o fluxo de sangue para o rim pensa, já sei porque diminuiu o fluxo de sangue para mim. Deve ser porque diminuiu a pressão arterial. Por quê? Porque quando diminui a pressão arterial, diminui o fluxo de sangue para os tecidos. Então o rim é inteligente. Ele, tá chegando menos oxigênio para mim. É porque a pressão arterial diminuiu. Então vou fazer algo para poder voltar a pressão arterial a níveis de normalidade. Isso acontece em todas as pessoas, resposta fisiológica normal. Você nem percebe, você não sente isso. Mas isso pode estar acontecendo agora com você, até mesmo assistindo essa aula. Mecanismo intermediário de controle. Então, por que faltou sangue? Menos aporte de oxigênio para o rim agora entende que é porque a pressão arterial reduziu. O que ele faz? Ele secreta para o sangue a renina. Se o aporte de oxigênio para ele estivesse adequado, se o fluxo de sangue para ele estivesse adequado, ele armazena essa renina na forma inativa, chamada de pró-renina. Mas agora que aconteceu essa redução do aporte de oxigênio, ele secreta para o sangue a renina. O que faz a renina? A renina pega a proteína que o fígado produz, angiotensinogênio, e converte em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 tem pouco efeito no organismo, mas ela começa a circular pelos vasos sanguíneos e passa pelo pulmão. No endotélio, ou seja, na parede dos vasos sanguíneos do pulmão, nós temos ali uma proteína, que é a enzima conversora de angiotensina. O que faz a enzima conversora de angiotensina? Converte a angiotensina 1 em angiotensina 2.
Por quê? Porque agora a angiotensina 2 vai fazer a resposta da pressão arterial aumentar. Como? Só temos uma maneira de poder fazer a pressão arterial aumentar. A pressão arterial é o resultado do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Presta bem atenção, a pressão arterial aumenta quando aumenta o débito cardíaco e quando aumenta a resistência vascular periférica. E logo diminui se diminui o débito cardíaco e ou a resistência vascular periférica. O que é o débito cardíaco? Quantidade de sangue ejetada pelo coração por minuto. Então representa para nós o volume de sangue circulante. Logo, se o volume de sangue circulante aumenta, aumenta a pressão. Se o volume de sangue diminui, diminui a pressão. E o que é resistência vascular periférica? Dificuldade do sangue passar pelo vaso sanguíneo. Quando a resistência vascular periférica é maior, o que significa isso? Que a dificuldade do sangue passar pelo vaso sanguíneo é maior. E por quê? Porque eu tenho agora uma vasoconstrição. Então a vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica porque aumenta a dificuldade do sangue passar pelo vaso sanguíneo. E quando diminui a resistência vascular periférica? É quando agora tem menos dificuldade do sangue passar pelo vaso sanguíneo. Isso porque aconteceu a vasodilatação. Então, o que vai fazer a angiotensina 2? Vai atuar no volume sanguíneo e na resistência vascular periférica. Como? Tenta entender isso. Por que esse mecanismo está acontecendo? É um mecanismo fisiológico de controle intermediário da pressão arterial. Tudo isso está acontecendo para poder levar a pressão arterial a níveis novamente de normalidade e voltar a restabelecer o fluxo sanguíneo para os tecidos, inclusive para o rim. Por isso que começou a aparecer mais angiotensina 2. Então, por que está aparecendo angiotensina 2 e agora mais em você ou a pessoa que está tendo a pressão arterial abaixo dos valores de normalidade para poder voltar a aumentar a pressão? Por quê? Porque a angiotensina 2 faz o quê? Ela vai nos vasos sanguíneos, arteríolas, pequenos vasos sanguíneos, capilares, e faz o quê? Vasoconstrição. Vasoconstrição. Fazendo vasoconstrição, aumenta a pressão arterial. Além disso, essa angiotensina 2 vai lá no rim e fala: rim, retém sódio e água. Aí o rim até pergunta: mas por que a angiotensina 2 você quer que eu retenha sódio e água? Porque se você reter sódio e água, não deixar a pessoa ir no banheiro ou diminuir o volume urinário, o que acontece? Aumenta o volume sanguíneo, aumenta o volume plasmático, logo aumenta a pressão arterial e você, rim, volta a restabelecer o seu fluxo sanguíneo normal. Então o rim fala: beleza, vou fazer isso. Além disso, a angiotensina 2 vai lá nas suprarrenais, no córtex adrenal e faz liberar aldosterona. Chega lá nas suprarrenais, bate lá e fala: ô suprarrenais, libera para mim aldosterona. Para quê? Porque a aldosterona chega também lá no rim e fala: ó, rim, é isso mesmo que falou a angiotensina 2, retém sódio e água. Logo, retendo sódio e água, aumenta o volume plasmático, aumenta então o volume sanguíneo e aumenta a pressão arterial. Repare que agora, como voltou a níveis de normalidade a pressão arterial, o rim volta a receber sangue, volta a receber oxigênio. Logo, ele para de secretar renina para o sangue. E agora esse mecanismo não vai acontecer. Então, quando que o sistema renina, angiotensina, aldosterona vai estar ativo? Quando por algum motivo a sua pressão arterial reduziu e agora precisa ser levada para valores de normalidade. Sistema importante, fisiológico e benéfico. Ele sempre vai estar sendo mais ativado quando a pressão arterial precisar voltar a valores de normalidades. Qual é o problema? Pessoas com sobrepeso e principalmente obesidade abdominal já secretam angiotensina 2. Então em você, quando vai aparecer angiotensina 2? Quando a sua pressão arterial está baixa e precisa voltar a valores de normalidade. Mas agora quem tem obesidade abdominal já secreta mais angiotensina 2. Então nele, que agora tem mais obesidade abdominal, secretando mais angiotensina 2, o que ela vai fazer? Mais vasoconstrição, mais retenção de sódio e água, então aumento do volume sanguíneo, aumento da pressão arterial. E agora o que acontece? Olha o risco do seu aluno obeso ser hipertenso. Fala isso para ele, mostra o conhecimento que você tem. Se você ficar na mesma abordagem aula experimental, não vai trazer para você diferencial nenhum.
Conversa com ele. Aquela aula hoje não é aula de treinamento. Não é a aula que você vai fazer o exercício com ele. Você vai mostrar para ele entender, inclusive, o quadro clínico e funcional dele. Primeiro, para ele poder perceber a diferença que você é, o diferencial que você tem, o profissional ferrado, fudido que você é. Segundo, para você poder mostrar para ele o entendimento do quadro clínico e funcional e o que precisa ser promovido nele, para que ele, inclusive, não fique a cada semana ou a cada mês te perguntando por que ele não controla a obesidade, por que ele não emagrece, porque não é fácil. Mas para isso ele precisa entender que você sabe muito e qual é o quadro clínico e funcional dele. Eu só posso falar aquilo que eu vivencio na prática. Eu tenho alunos que realmente é isso. Hoje a aula é você sentar daqui com um caderninho, quando tem a possibilidade de uma lousinha, mas quando não tem é caderninho, e mostrando para o aluno qual é o quadro clínico que ele tem, para que ele possa entender o porquê que eu quero que ele possa fazer da maneira correta esse exercício, qual vai ser o impacto na vida dele. E podemos ir além. Pessoas com obesidade abdominal, com diabetes não controlada, o que acontece? Eu aumento placas de ateromas, eu tenho uma disfunção endotelial. A disfunção endotelial aumenta placas de ateromas. E daí? Quando nós temos um vaso sanguíneo que tem mais placas de ateromas, o que acontece? O fluxo sanguíneo por ali é menor. Então repare bem, quando nós temos o diabetes não controlado, e por quê? Porque o diabetes tem a liberação aumentada de citocinas inflamatórias, daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Quando eu tenho a obesidade, eu também tenho agora aumento do estresse oxidativo, levando à disfunção endotelial. O que significa isso? Lesão na parede do vaso sanguíneo. Isso forma placas de ateromas, diminui o fluxo sanguíneo por ali. O que isso quer dizer? Quer dizer agora que essa pessoa vai ter menos fluxo sanguíneo em diversos órgãos e tecidos. Inclusive pode ter placas de ateromas para os vasos sanguíneos que irrigam agora o rim. E agora o que acontece? O rim fala, opa, diminuiu o fluxo sanguíneo para mim. É porque a pressão arterial diminuiu. Diminuiu a pressão arterial? Não. Mas por que agora o fluxo sanguíneo está menor? Porque essa pessoa é obesa abdominal, tem diabetes, tem às vezes já até hipertensão, levando danos no endotélio e formando placas de ateromas. Como tem placas de ateromas, diminui o fluxo de sangue para o rim. O rim acredita que é porque a pressão arterial diminuiu. Não, a pressão estava normal, mas como tem placas de ateromas, o fluxo sanguíneo para o rim diminui. O que o rim faz? Secreta a renina para o sangue. Era para acontecer isso? Não, porque a pressão arterial está em níveis de normalidade. Mas por que houve essa resposta? Porque como tem placas de ateromas, o fluxo sanguíneo para o rim diminuiu. E ele acreditou que era porque a pressão arterial tinha reduzido. Então ele libera agora a renina para o sangue, que agora converte angiotensinogênio em angiotensina 1. Ela passa pelo pulmão, lá no endotélio, na parede do vaso sanguíneo, nós temos a enzima conversora de angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. E agora, vasoconstrição e retenção de sódio e água, aumento do volume plasmático, aumento da vasoconstrição, aumento da pressão arterial. E agora? Agora o seu aluno obeso pode ter agora o mecanismo, inclusive, de hipertensão arterial.